Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moldando a Realidade. No vídeo de hoje falaremos a respeito da inteligência artificial e como essa tecnologia influencia na sociedade. Sem mais delongas então, roda a vinheta. Caros espectadores, antes de começarmos, já aproveitem para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Para começar a falar a respeito desse tema complexo, é interessante abordar sobre o surgimento da inteligência artificial. O estudo da inteligência artificial iniciou-se por volta dos anos 50 com os cientistas Herbert Simon e Allen Neville, pioneiros que criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon. O desejo de construir máquinas capazes de reproduzir a capacidade cognitiva humana vem de muitos anos. Inevitavelmente, com o decorrer da evolução da tecnologia e a expansão dos setores produtivos e do mercado, o ser humano passou a almejar ainda mais a criação de uma inteligência artificial. Os primeiros estudos sobre inteligência artificial buscavam apenas uma forma de reproduzir a capacidade humana de pensar, contudo, as pesquisas evoluíram e tomaram um rumo diferente, almejando um objetivo maior. Os pesquisadores e cientistas logo perceberam que esse ramo da ciência possui um leque gigantesco de possibilidades para serem exploradas, e então abraçaram a ideia de fazer com que uma máquina pudesse reproduzir não só a capacidade de pensar como um ser humano, como também a capacidade de sentir, de ter criatividade, e de ter autoaperfeiçoamento e uso da linguagem. Em sua essência, a inteligência artificial permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, contudo, uma inteligência artificial apresenta relativa dependência de dados digitais, o que significa que o sistema pode eventualmente chegar a uma conclusão equivocada. Em uma visão otimista, a inteligência artificial multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações, pensar em respostas ou, de forma mais ampla, potencializa a capacidade cognitiva que o ser humano possui. Os economistas consideram que o avanço no desenvolvimento das inteligências artificiais originou a quarta revolução industrial, que será respectivamente marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Infelizmente, apesar de todos os benefícios proporcionados e o empenho depositado nessa área da tecnologia, as inteligências artificiais representam um incômodo na visão de muitas pessoas. O progresso na área de inteligência artificial é relativamente lento, contudo, os desenvolvedores e cientistas estão gradualmente se adaptando com o processo de desenvolvimento, aprimorando cada vez mais a criação dos sistemas. De modo geral, o princípio central da inteligência artificial é replicar, e posteriormente aprimorar a maneira como os humanos interagem com o mundo. Tal tecnologia está rapidamente se tornando o pilar da inovação. Dentre as possibilidades que a inteligência artificial disponibiliza, seria interessante destacar que esse modelo de sistema ganha relevância quando se trata de fornecer uma compreensão abrangente sobre a abundância de dados disponíveis e contar com previsões para automatizar tarefas excessivamente complexas ou mundanas. Além disso, de acordo com a Harvard Business Review, as empresas estão usando inteligência artificial principalmente para detectar e impedir intrusões de segurança, que corresponde a 44% das atividades do setor, resolver problemas de tecnologia dos usuários, que corresponde a 41% das atividades, reduzir o trabalho de gerenciamento de produção que corresponde a 34% das atividades e avaliar a conformidade interna ao usar fornecedores aprovados que corresponde a 34% das atividades. Certamente, é possível considerar que a inteligência artificial se tornará uma tecnologia indispensável para a sociedade. Primeiramente, é necessário deixar especificado que a inteligência artificial não substituirá o ser humano. O futuro da inteligência artificial tende a ser uma tecnologia cada vez mais transparente, eticamente construída e que contribui para atividades diárias, no trabalho ou na vida pessoal dos indivíduos, possibilitando um melhor desempenho das capacidades cognitivas. A inteligência artificial carrega a funcionalidade de tornar o ser humano mais produtivo, liberando profissionais de determinadas tarefas mecânicas e repetitivas para que possam usar o máximo de sua capacidade para criar e inovar em outros setores. Entretanto, a inteligência artificial eventualmente é tratada como um fator que pode proporcionar problemas para a raça humana.
Algumas pessoas acreditam que a inteligência artificial teria a capacidade de gradualmente substituir o ser humano no ambiente de trabalho e ocasionalmente, na sociedade. Certamente a inteligência artificial possui a capacidade de substituir diversas funções cognitivas humanas, portanto, essa preocupação não é completamente inválida. Contudo, a inteligência artificial não possui o potencial de substituir por completo o desempenho do ser humano na sociedade e nos setores produtivos. A inteligência artificial pode facilitar diversos procedimentos e executar inúmeras tarefas com perfeição, porém, isso não é o suficiente para substituir o ser humano, afinal, as pessoas também possuem a capacidade de adaptação e aprimoramento e podem utilizar a inteligência artificial para trazer um novo processo de desenvolvimento humano. A inteligência artificial é capaz de facilitar a maioria dos processos que o ser humano executa, sendo assim, seria possível supor que as pessoas teriam que se adaptar e aprender a interagir com a facilitação da execução de diversos procedimentos cognitivos. Em tese, a inteligência artificial seria capaz de proporcionar mais facilidade nas atividades diárias e posteriormente permitir um aprimoramento cognitivo dos indivíduos, promovendo em última instância, diversas melhorias. O termo IoT vem da união de inteligência artificial e Internet das coisas. A ideia é a criação de sistemas que usem o potencial desses dois conceitos para criar soluções inteligentes e sustentáveis para os setores produtivos e a estrutura da sociedade. Além disso, a partir desse avanço, torna-se completamente possível o aprimoramento da interação entre homem e máquina e a melhoria da análise de dados para a tomada de decisões mais rápidas e assertivas. Ao vincular a IoT à inteligência artificial, podemos tirar as conclusões certas de grandes quantidades de dados e reagir a eles durante o processo de engenharia do produto em segundos. Aprendemos com os dados e, portanto, podemos melhorar soluções e serviços continuamente. Com a expansão da internet, era inevitável que a inteligência artificial eventualmente seria vinculada ao imenso banco de dados disponível no mundo digital da atual era da informação. A partir dessa abundância de informação, há sistemas que utilizam uma análise preditiva e são essencialmente criados para organizar, analisar e interpretar os dados, que são gerados por múltiplas fontes, buscando sempre disponibilizar a melhor possibilidade perante a situação. A inteligência artificial é uma tecnologia que possibilita o surgimento de variáveis possibilidades, portanto, apesar de todos os benefícios proporcionados por tal tecnologia, ela também possui o potencial de permitir que os usuários criem uma variedade imensa de incômodos utilizando o potencial das inteligências artificiais. As pessoas apreciam o surgimento de novas ferramentas que promovam a facilidade, porém, um número relevante de indivíduos está literalmente se tornando dependente das facilidades proporcionadas por determinadas tecnologias, como a inteligência artificial. A necessidade de colocar a realidade dentro das expectativas é um comportamento natural do ser humano. Portanto, buscar facilidades tende a ser um comportamento natural da espécie humana, contudo, muitas pessoas acabam agindo inconsequentemente perante o contexto. Primeiramente, depender excessivamente de determinadas ferramentas, visando supostamente aplicar menos esforços para colocar a realidade dentro das expectativas, pode culminar em um resultado desfavorável. O ser humano pode sim criar técnicas e ferramentas capazes de fornecer auxílio para a sociedade, entretanto, a realidade se manifestará normalmente para os indivíduos, indiferente do que as pessoas estão utilizando, portanto, é completamente válido considerar que o ser humano não pode se tornar completamente dependente de alguma facilidade, pois isso provavelmente tornaria gradualmente as pessoas cada vez mais inúteis. Atividades escolares, tarefas, trabalho, cálculos, textos e diversas outras coisas poderiam ser feitas pela inteligência artificial, mas como comentado anteriormente, a inteligência artificial serve para proporcionar o aprimoramento das capacidades cognitivas humanas, ou seja, em tese o ideal seria utilizar esse sistema para extrair de forma mais fácil e eficiente os dados e informações que posteriormente terão alguma serventia. O aprimoramento da espécie humana depende somente dos indivíduos, portanto, utilizar corretamente a inteligência artificial depende apenas de nós mesmos. Caros ouvintes, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem alertas com a realidade, e até a próxima. O vídeo foi produzido por Dracon, editado por Volpo, e revisado por Sieben. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição.